Olá a todos, Vitor Aguiar falando. Mais uma vez eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do andamento dos mercados financeiros nesta segunda-feira. E olha só, um dia bastante tranquilo para os mercados globais, né? A gente vê que o Ibovespa, por exemplo, abriu em alta firme e agora está subindo aí mais de 7% nesta manhã. Lá fora também um dia bastante tranquilo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. As principais praças vão avançando aí perto de 5%. No mercado de câmbio, o tom também é bastante ameno. A gente vê aí o dólar à vista recuando mais de 1%. Com isso, ele já aparece na faixa de 5,23 e 5,24. Lembrando, né, que na sexta-feira o dólar fechou em 5,32, que é aí um novo recorde nominal de encerramento para a moeda americana. E bom, por que a gente está tendo esse alívio generalizado, né? A gente tem aí, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, a gente tem fatores positivos e negativos influenciando as negociações, só que os investidores eles estão dando aí uma atenção muito maior para os fatores de alívio, né? Então vamos começar pelo lado positivo, né? Lá fora, a gente vê que os investidores, né, eles obviamente estão atentos aos dados do coronavírus, estão atentos aí às curvas de disseminação do coronavírus. E quando a gente analisa essas curvas de tendência, dá para ver que tanto lá na Europa, principalmente na Itália e na Espanha, quanto na região de Nova York, né, que é a área mais afetada pela doença nos Estados Unidos, a curva de novos casos ela tem passado por uma certa estabilização, então ela não está mais subindo dia a dia, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez a gente tenha chegado aí num pico, tanto aí nas áreas mais críticas na Europa quanto nos Estados Unidos. Então é claro, né, que o número total de casos de coronavírus ele continua aumentando no mundo todo, ele continua aumentando em um ritmo elevado, mas pelo menos a gente parou de ver a aceleração nos novos casos nessas áreas, o que é uma notícia que é bem recebida, bem repercutida pelos investidores, né? Tem que ver se essa tendência se mantém nos próximos dias, mas pelo menos por enquanto há sim um motivo aí para os mercados se respirarem um pouco mais aliviados, né? Lá fora a gente vê que o presidente americano, Donald Trump, ele também está assumindo uma postura mais firme para combater a pandemia, tanto ali no ponto de vista da saúde pública quanto no ponto de vista econômico, o que também é comemorado pelos mercados, né? E toda essa animação ela acaba se sobrepondo a uma cautela maior no mercado de petróleo, no mercado de commodities, né? A gente vê que o petróleo ele abriu numa queda muito firme, queda de mais de 10%, veio amenizando as perdas, agora está operando embaixo de 2 a 3%. Tudo isso porque né, a guerra de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia, que parecia que estava caminhando aí para um desfecho mais amigável, ela voltou a esquentar. No fim de semana aí teve mais declarações pouco amigáveis, né, por ambas as partes. E aí, né, a reunião da OPEP, que estava marcada para hoje, para discutir um corte na produção de petróleo, ela foi adiada. Está todo mundo falando aí que vai ficar aí só para quarta, talvez quinta-feira dessa semana, porque o clima continua bastante quente entre os dois países. Então a gente vê, né, que por causa disso o petróleo está mais cauteloso, só que isso não tira o bom humor dos investidores lá fora. Aqui dentro, a gente também tem uma situação bastante semelhante, né? Por um lado, o mercado está reagindo positivamente às declarações aí do ministro Paulo Guedes, do Banco Central, a postura mais enfática, mais ativa que eles estão assumindo no combate aos efeitos da crise do coronavírus, né? O Ministério da Economia, né, o Paulo Guedes, ele participou de uma teleconferência com o setor de varejo no fim de semana e disse que o governo está fazendo de tudo para que o dinheiro chegue à ponta final, ou seja, chegue ali aos empresários e aos trabalhadores. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também falou numa teleconferência durante o fim de semana que, né, a instituição ela prefere ter um lado fiscal um pouco pior para que as pessoas tenham dinheiro em mãos e consigam honrar seus contratos. Para o Campos Neto seria muito ruim se a gente começar a ver um movimento massivo de quebra de contratos por causa da crise do coronavírus. Além disso, o governo está apostando aí num movimento de compra das carteiras das empresas e, enfim, né, de todo mundo pelo Banco Central para que, de fato, os recursos não fiquem empossados no sistema financeiro, os recursos, de fato, cheguem às mãos das empresas e dos trabalhadores, o que é uma postura que é muito aplaudida, muito comemorada pelos mercados. São medidas aí que o mercado vinha, sim,
cobrando o Ministério da Economia e o Banco Central, e eles estão tomando essas atitudes. Isso acaba neutralizando a cautela com o cenário político doméstico. A gente sabe, né, que lá em Brasília o presidente Jair Bolsonaro está assim, né, num clima muito deteriorado com o resto da classe política, né? Ele tem feito ameaças veladas ao ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, e é claro, né, tem sempre sim aquele pé de guerra entre o Bolsonaro, governadores, prefeitos e o Congresso, tanto ali o Senado quanto a Câmara. Então, né, essa postura aí da economia, ela acaba também se sobrepondo ao cenário político mais turbulento. Bom, gente, eu vou continuar acompanhando aqui de perto as movimentações aqui do mercado financeiro do país. Qualquer novidade eu volto para conversar com vocês, tá certo? Tchau, gente, e até mais.